Governo de Içara convoca a coletiva de imprensa para falar sobre os impactos na cidade com o fim do programa Mais Médicos. A agenda de Bolsonaro em Brasília continua cheia. Encontro com governadores fechou a semana. Governo de Criciúma irá notificar a empresa responsável pelos radares eletrônicos na cidade. Próxima semana será de combate nacional ao câncer infantil. Casa Guido prepara programação especial. No Dia Mundial da Luta contra a Diabetes, uma preocupação com mulheres gestantes. No esporte, clima tenso no Tigre para o duelo deste sábado frente ao Vila Nova de Goiás. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 16 de novembro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O governo de Içara está preocupado com o impacto no município ocasionado pelo fim do programa Mais Médicos. A parceria entre Brasil e Cuba ficou comprometida após o presidente Jair Bolsonaro manifestar o desejo de rever os termos do acordo. O governo de Cuba informou na última quarta-feira que decidiu sair do programa social Mais Médicos, citando em nota referências diretas, depreciativas e ameaçadoras, feitas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro à presença dos médicos cubanos do Brasil. O país caribenho envia profissionais para atuar no Sistema Único de Saúde desde 2013, quando o governo da então presidente Dilma Rousseff criou o programa para atender regiões carentes sem cobertura médica. A decisão de Cuba em deixar o programa preocupa os municípios. No sul de Santa Catarina também houve impacto. Em Içara, município com mais médicos cubanos na região, a administração foi pega de surpresa. Nós fomos pegos de surpresa na quarta-feira, através das redes sociais, grupos de secretários aqui da ANREC e até de Santa Catarina, na qual a gente pertence. E, a partir disso, já começamos a conversar com os nossos 9 médicos, né, que atendem aqui no nosso município, preocupados com toda essa situação e de que forma a gente vai poder atender toda essa situação após esses médicos irem de volta para Cuba. Hoje, Içara possui 21 médicos que atendem nas unidades básicas de saúde. Destes, 14 fazem parte do programa Mais Médicos e 9 são cubanos. A saída deles da cidade deve causar um grande impacto no atendimento da população. Para vocês terem uma ideia, nos 6 primeiros meses, os nossos 9 médicos cubanos, entre consultas de pré-natal, troca de exames, troca de receitas e também visitas domiciliares, nós contabilizamos aproximadamente 20 mil atendimentos desses médicos nessas 8 unidades de saúde localizadas aqui no entorno, no município, né? Pelas redes sociais, o presidente eleito afirma que a continuidade do programa Mais Médicos será condicionada à aplicação de teste de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos e a liberdade para que os médicos tragam suas famílias ao Brasil. Ele afirma ainda que Cuba não aceitou essas exigências. Quanto a esses pontos, apesar de não concordar em parte, o prefeito de Içara ressaltou apenas que a forma como a decisão foi tomada não foi conveniente. As cláusulas que permitiram a presença dos médicos estrangeiros no Brasil foram feitas pela presidente Dilma. Depois de um tempo, no período que se extinguiu, foram ratificadas, sem mudar termo algum, pelo presidente Temer. Portanto, se existe, e ele tem legitimidade para isso, o presidente eleito, de querer mudar alguma dessas cláusulas, ele tem que fazer essa discussão, dessa proposição de mudança de cláusula, no fórum apropriado, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, envolvendo as respectivas embaixadas. Eu acho que é por aí, quando se quer realmente encontrar mecanismos para superar as dificuldades ou as divergências que existem. O governo federal anunciou nesta sexta-feira que deve ser lançado um edital ainda no mês de novembro para a contratação de mais médicos ao programa, para suprir a demanda aberta com a saída de Cuba. A preocupação dos municípios é com a falta de adesão dos profissionais. Todos os editais lançados até o momento,
para a adesão de médicos brasileiros não teve na quantidade suficiente. Nós aqui em Içara, por exemplo, no Mais Médicos, nós temos 14. 9 são cubanos e 5 são médicos brasileiros. Mas preferencialmente se dá oportunidade para os médicos brasileiros. Se houve a contratação de 9 médicos cubanos, é porque não houve 9 médicos brasileiros interessados em trabalhar durante o expediente de 40 horas na atenção básica, na saúde pública. Por isso que eu acho que a publicação de um novo edital, tomara que dessa vez venham mais, mas não acredito que na quantidade necessária para suprir as 8.500 vagas hoje ocupadas por médicos cubanos. O comunicado emitido pelo governo cubano sobre a saída do programa não define data, mas os municípios já se preocupam. Em Içara, se o município precisar contratar novos médicos com recursos municipais, teriam que reembolsar mais de R$170 mil por mês, o que hoje é um investimento do governo federal por meio do programa. Nesse convênio que o município de Içara tem com o governo federal, que ele disponibiliza esses 9 médicos, se tivessem que serem contratados exclusivamente por recurso da prefeitura, teríamos essa despesa de R$2 milhões ano. A UTI que está sendo implantada, no caso específico aqui de Içara, a UTI que está sendo implantada no Hospital São Donato custa R$4,5 milhões. Ou seja, o recurso de um ano daria para bancar meia UTI. A implantação dela, todo o financiamento e esses investimentos. Por isso que a retirada abrupta da maneira como aconteceu, ela é extremamente prejudicial à saúde pública e também às contas públicas. Nossa equipe tentou contato com os médicos cubanos que atendem em Içara por meio do programa Mais Médicos, mas as entrevistas não foram permitidas por determinação da coordenação do programa. O presidente eleito Jair Bolsonaro teve um feriado cheio de reuniões. Em uma delas, em que se encontrou com vários governadores do país, Bolsonaro afirmou que prevê algumas medidas amargas no seu governo para o Brasil não acabar como a Grécia. Além disso, mais um ministro do futuro governo foi anunciado. O Ministério das Relações Exteriores terá o embaixador Ernesto Araújo como representante. Por volta das 7h30 da manhã, o presidente eleito Jair Bolsonaro deixou o apartamento funcional do filho e seguiu para o primeiro encontro da agenda no Centro Cultural Banco do Brasil. Lá, ele tomou um café da manhã com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, que disputa a reeleição para comandar a casa na próxima legislatura e que conduz uma série de votações ainda este ano. O general Fernando Azevedo e Silva, nome anunciado ontem para o Ministério da Defesa, também esteve com Bolsonaro pela manhã. Ainda no CCBB, Bolsonaro teve encontro com embaixadores dos Emirados Árabes, França, Chile e Reino Unido. O presidente eleito disse que fechará embaixadas que considerar ociosas. E hoje, em uma postagem no Twitter, Bolsonaro anunciou o embaixador Ernesto Araújo para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Ele classificou o escolhido como um brilhante intelectual. Mais cedo, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse em uma entrevista para a Rádio Gaúcha que 2 novos ministérios devem ser criados. O da Cidadania, que cuidará das áreas de desenvolvimento social, direitos humanos e política de combate às drogas. Além disso, está em estudo a criação de uma nova pasta, Produção, que poderia abrigar parte do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho ficará junto com a produção ou vai para um outro ministério chamado de Cidadania, né? Que aí tem lá o desenvolvimento social, os direitos humanos. Esse martelo está batido. Logo após as reuniões no gabinete de transição, Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni e o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, vieram aqui para o Centro de Convenções de Brasília para participarem do Fórum de Governadores Eleitos, onde o tema principal discutido foi a dívida dos estados. Bolsonaro defendeu a aprovação de medidas um pouco amargas no Congresso. Durante o discurso, Bolsonaro disse que a União e os estados vivem momento de dificuldade e que a equipe econômica de seu governo está concluindo propostas de reformas que devem ser apresentadas ao Congresso, mas não especificou quais. O que nós queremos é que todos se tornem responsáveis pelo futuro da nossa nação. As reformas passam pela Câmara e passam pelo Senado, as mais importantes. E nós pedimos nesse momento, ou melhor, pedimos, né? Todos têm também. Não pode, né?
a perfeita noção do que tem que ser feito. Algumas medidas são um pouco amargas, montar. mas nós não podemos. Para não ter lugar não, pode deixar, deixa eu ficar aqui. Se tivesse depois que você montasse, eu tirava o meu. Mas não pode. E transformarmos naquilo Também está mais ou menos. que a Grécia passou. 5 governadores do Nordeste não compareceram ao encontro, todos da oposição. Jair Bolsonaro disse ainda que o momento pede união entre os governantes, independente de afinidades partidárias. Ainda na discussão sobre as finanças do governo, nesta terça-feira à noite, Paulo Guedes se reuniu pela primeira vez com Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, na residência oficial do presidente do Senado. O atual ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, também estava lá para discutir votações ainda este ano de projetos importantes para o caixa do governo. Bolsonaro não esteve presente, mas no esforço de reduzir gastos públicos, ao ser questionado se pretende pedir ao presidente Temer que vete o reajuste de salário dos ministros do Supremo, ele reconheceu que o assunto o preocupa, porque vai assumir o governo com um déficit enorme, mas disse que a decisão está nas mãos de Temer. Ele sabe, é uma pessoa responsável, não precisa de apelo. Ele sabe o que tem que fazer. Se vai fazer, compete a ele. Nesta quarta-feira, após participar da cerimônia de entrega da primeira etapa do projeto Sirius, um acelerador de elétrons de última geração em Campinas, o presidente Michel Temer concedeu uma breve entrevista. Ele foi questionado sobre sua decisão de vetar ou não o reajuste salarial de 16,38% dos ministros do STF. Temer disse que ainda tem 15 dias para se decidir e que está analisando o assunto com muito cuidado. Eu estou examinando. Vocês sabem que eu tenho 15 dias e eu estou examinando esse assunto com muito cuidado e só decidirei lá à frente, né? Vamos ver como é que fazemos. Temos até o dia 28 de novembro para sanção. O governo de Criciúma irá notificar a empresa responsável pelos radares eletrônicos na cidade. Após estourar os prazos para que os equipamentos comecem a operar, a Procuradoria do município estuda uma maneira legal de iniciar a fiscalização do trânsito na cidade. O contrato com a Focale Engenharia Viária, empresa que ganhou a licitação para a instalação da fiscalização eletrônica em Criciúma, venceu na última quarta-feira, dia 14 de novembro, mas os equipamentos ainda não entraram em funcionamento. Por isso, o Departamento de Trânsito e Transportes da cidade encaminhou o caso para a Comissão de Apuração de Descumprimento Contratual da Prefeitura de Criciúma. A instalação das lombadas eletrônicas e dos radares OCRs nos semáforos começou no início do mês de agosto. O primeiro prazo dado pela empresa para encerrar a instalação foi outubro, depois novembro. Por conta de dificuldades com a chuva e outros imprevistos, esse prazo foi prorrogado algumas vezes e a última data determinada foi nesta semana. A empresa de Joaçaba explica que precisa da inspeção do Inmetro antes de colocar os equipamentos para funcionar. É necessário aferir se o medidor de velocidade está regulado e marcando o mesmo número no velocímetro dos veículos. Agora, sem cumprir a determinação, a empresa foi notificada e pode ainda ser multada pelo descumprimento do contrato e continuar com a responsabilidade dos serviços, ou o contrato pode ser rompido e a Prefeitura realizar uma nova licitação. A situação será analisada pela comissão e pela Procuradoria do município. O contrato com a antiga empresa encerrou em julho deste ano e desde então as lombadas eletrônicas e radares da cidade estão desligados. Hoje, 4 meses depois, 5 pontos da cidade ainda não tiveram os novos equipamentos instalados. A seguir, na Semana de Combate ao Câncer Infantil, Casa Guido prepara programação especial.
Na Semana de Combate ao Câncer Infantil, a Casa Guido projeta uma programação especial voltada para o tema. A jornalista Débora Correia nos traz mais informações. Pois é, na semana que vem, dia 23 de novembro, é comemorado, lembrado aí em todo o país, o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. E também, durante toda a semana, é trabalhada essa conscientização. Aqui em Criciúma, a Casa Guido prepara para segunda-feira uma palestra que vai justamente lembrar dessa questão do diagnóstico precoce e também da prevenção, né? Eu vou conversar com o presidente da Casa Guido, Antônio Guedin. É isso? Essa palestra tem esse intuito realmente? Sim, sim, porque o diagnóstico precoce ele ajuda no combate a essa doença. Vejamos, no mundo inteiro, 70% a 80% dos cânceres infantis tem cura, certo? No Brasil esse índice está bem abaixo, certo? Só existe um caminho, o diagnóstico precoce. Tá? Com esse intuito, a Casa Guido trouxe um especialista, o Dr. Lauro, de Porto Alegre, do Hospital de Clínicas, em que ele vai informar para nós o tratamento, a humanização, todos os procedimentos que a gente deve ter para um melhor diagnóstico. Onde é que acontece essa palestra? Quem é que pode participar? A palestra é aberta, acontece segunda-feira, dia 19, no Colégio Michel, às 20 horas, totalmente gratuita. Bom, mas além dessa palestra, a Casa Guido hoje trabalha também, principalmente com quem já faz o tratamento, né? Sim, nós damos assistência hoje para 88 crianças das 3 regiões de Santa Catarina, do sul de Santa Catarina, ANREC, a MESC e a Murel. Né? De todas as cidades, nós temos crianças de 0 a 19 anos. O que a gente verifica é que um diagnóstico precoce traria um melhor tratamento. Nós, ali na Casa Guido, tentamos, através de informações e principalmente através de assistência, a dar essa cura, essa amenização da dor da família. Tá certo. Então, reforçando o convite, na semana que vem, Semana Nacional de Combate ao Câncer Infantil, segunda-feira, a palestra. Exatamente. Esse dia 23 de novembro, desde 2008, que é comemorado no Brasil, e ele visa principalmente informar a sociedade, informar que um diagnóstico precoce vai reduzir todo esse problema. Se nós todos, a sociedade civil, se imbuir disso, com certeza teremos um futuro melhor para nossas crianças. E é isso que a Casa Guido pensa, acima de tudo, as crianças. Tá certo. Então, obrigada, Antônio Guedin, presidente da Casa Guido, que faz um trabalho incrível aqui em Criciúma e atende a toda a região, reforçando então o convite na próxima segunda-feira, dia 19, palestra gratuita, falando aí de prevenção e da importância do diagnóstico precoce para auxiliar aí no tratamento do câncer infantil. Débora Correia para o Informe Região. No Dia Mundial do Diabetes, um alerta às mulheres que estão grávidas. Elas precisam ter mais cuidado do que os outros pacientes de uma doença que nos últimos 10 anos aumentou mais de 60%. Hoje o Brasil é o 4º país do mundo com o maior número de diabéticos. Uma picadinha no dedo e pronto. O teste de glicemia é muito rápido. Foi feito de graça nessa campanha da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. A Natália veio conferir. Acho muito importante. Se pudesse ter todo ano, não só uma vez por ano, seria bem melhor. Porque a saúde não é brincadeira. Dona Helena vem todo ano porque há casos de diabetes na família. A minha mãe é diabética e ela tem perda de visão. Ela tem uma visão hoje baixíssima, ela já está com 95 anos. E eu sei a importância que é, né, do cuidado total. O diabetes é uma doença silenciosa e atinge quase 17 milhões de brasileiros. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, tem ainda 1/3 da população com a doença, mas que ainda não sabe disso. Porque os sintomas, eles são muito genéricos. Você sente vontade de urinar, sede, né? Você está com um pouquinho mais cansado, sente cãibra. São coisas que são comuns de acontecerem com pessoas que também não têm diabetes. E isso faz isso daí que engana, encobre a doença. Essa doença, escondidinha, ela faz coisas terríveis. Mas uma vez que ela é colocada à luz, a pessoa consegue enxergar isso, aí a gente consegue dominá-la. O tipo 1 é considerado o mais grave. É hereditário. Aparece normalmente na infância e na adolescência. O tratamento é feito com insulina que o organismo não produz.
O tipo 2 é mais frequente em adultos. O organismo não consegue usar a insulina que produz. Dependendo da gravidade, pode ser controlada apenas com a mudança no estilo de vida. A diabetes tem várias complicações, né? Então ela pode causar cegueira por má circulação lá na retina, ela pode levar à insuficiência renal. Hoje a maioria dos pacientes, 70% dos pacientes de insuficiência renal vem do diabetes. Ela é uma das principais causas de hipertensão, 70% dos diabetes são hipertensos. Ele pode levar a infarto agudo do miocárdio, mas o mais importante das consequências é que isso é evitável. Se você conseguir manter um diabetes controlado, nada disso vai acontecer. As mulheres são as que mais sofrem com o problema e as que estão esperando o bebê têm que dobrar a atenção. Durante a gravidez, o corpo da mulher passa por diversas alterações hormonais que permitem o desenvolvimento do bebê. Mas, se por um lado esses ajustes beneficiam a criança, por outro, podem trazer complicações para as mães, como diabetes gestacional, que pode atingir 20% das gestantes. A diabetes gestacional é uma intolerância aos carboidratos. Ela incide mais nas mulheres com mais de 40 anos e nas mulheres com menos de 15 anos. No 6º mês de gestação, Shane descobriu que estava com diabetes. Numa consulta de rotina do pré-natal, a minha médica, que media a minha glicemia toda vez que eu vinha, fez a medição, estava em 200 e eu saí do consultório direto para o hospital. Fiquei internada 15 dias e saí tomando insulina 3 vezes por dia. Deu tudo certo. O filho tem hoje 1 ano e meio e está super bem. A mamãe também, sem o diabetes, mas sempre alerta. Eu ainda faço um acompanhamento por conta de que eu tenho um histórico familiar de pessoas com diabetes. Mas eu não estou diabética. A dica agora é para todo mundo, com ou sem a doença. Cuidar da alimentação e fazer atividade física. Se você perde 8% do seu peso, você já diminui a chance de você ter diabetes em 50%. Se você faz exercício pelo menos 3 horas por semana, você consegue reduzir por volta de 30% do diabetes. E aquelas pessoas que já estejam pré-diabéticas, principalmente mulheres acima do peso, as medicações que sensibilizam mais o corpo à insulina também ajudam. Então hoje, até aquelas pessoas que têm uma alta tendência genética de ter diabetes, elas podem evitar através desses mecanismos. A seguir, clima tenso no Tigre antes do jogo decisivo de amanhã contra o Vila Nova de Goiás. E o clima está tenso no Criciúma. Antes do jogo decisivo de amanhã contra o Vila Nova em Goiás, os jogadores do Carvoeiro mostraram instabilidade emocional. Era para ser mais um treino visando o jogo que pode definir o futuro do Tigre na temporada. Porém, no aquecimento, Zé Carlos e Iago acabaram se estranhando e quase indo às vias de fato. Os dois foram separados pela turma do Deixa Disso. Mais um tumulto interno que precisou ser contornado pelo técnico Mazola Júnior, que além dos problemas de desfalques em virtude das suspensões e lesões, agora precisa ser psicólogo e amenizar as instabilidades emocionais do grupo, que mostra estar abalado com a possibilidade real de rebaixamento. Problemas à parte, em Goiânia, diante de um Vila Nova que sonha acessar o G4 e jogar a Série A do ano que vem, o tricolor precisará se superar. Afinal, são 7 jogos sem vitórias, ou seja, nos últimos 21 pontos disputados, o Criciúma conquistou apenas 5. A distância para a zona do rebaixamento, que já foi de 7 pontos, caiu para 1 ponto. Para não jogar a Série C do ano que vem, o Carvoeiro seca CRB e Paysandu, e os matemáticos projetam que seria preciso pelo menos 4 pontos nas 2 últimas rodadas para se livrar. Para o duelo deste sábado, o comandante catarinense praticamente definiu o time que sairá jogando. Beliato será o goleiro, Suellington o lateral direito, Fábio Ferreira e Sandro a dupla de zaga e Marlon jogará na ala esquerda. No meio-campo, Mazola escalará Jean Mangabeira,
Liel, Eduardo e Elvis. Vitor Feijão e Zé Carlos jogarão no ataque. Vila Nova e Criciúma jogam neste sábado em Goiânia a partir das 7h30 da noite. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir as notícias que ganharam destaque durante a semana na região. Segunda-feira, agências bancárias investem pesado em tecnologia para ampliar a segurança. É um sistema de prevenção e inibição que a gente chama de autodefesa, ou seja, é a primeira vez que a gente pode individualmente no local poder tomar as ações de defender o próprio local. Independente de forças policiais, o sistema se autodefende. Presidente Jair Bolsonaro recebeu o embaixador da Argentina e representantes da embaixada alemã. Terça-feira, Gestão Judicial da Criciúma Construções convocou coletiva de imprensa para detalhar a atual situação financeira da empresa. Nós temos um processo, como nós referimos há pouco, um processo muito complexo, um processo que gera uma inúmera quantidade de movimentações e intervenções, mas que graças à organização e de todo esse empenho do grupo que acompanha a recuperação judicial, ele está apto para que dentro das possibilidades, até o primeiro trimestre do ano que vem, nós teríamos aquilo que se chama o encerramento da recuperação judicial. Acreditamos que isso seja a solução viável para o caso Criciúma Construções. Nova empresa responsável pelos radares eletrônicos na cidade tem prazo estipulado para colocar os equipamentos em funcionamento. O prazo final era no dia 1º de outubro, para os equipamentos estarem funcionando. Por causa da chuva no mês de setembro e alguns contratempos que teve durante o mês de setembro, esse prazo ele foi alongado e foi o prazo final no dia 14 de novembro. Os equipamentos eles estão praticamente todos instalados. A empresa ela nos passa que até amanhã, na quarta-feira, ela vai entregar os equipamentos instalados, só que vai faltar a regulamentação e aferição do Inmetro. Se não tiverem regulamentados e aferidos, os equipamentos eles não podem funcionar. Quarta-feira, Polícia Militar quer instalar base no Centro Cultural Jorge Zanata. E vejo que pela própria localização estratégica daquele ambiente, né, ele teria uma função com a ocupação da parte administrativa da 6ª Região, mais o setor de trânsito, 9º Batalhão e mais uma outra parte administrativa do batalhão poderia ser deslocado para lá, onde as pessoas que precisam de boletim de acidente de trânsito, eles não precisariam vir para a Próspera, ficaria ali na área central. Eleição garante reeleição do atual presidente do Diretório Central do Estudante da Unesc. O resultado era um resultado esperado, nós fizemos um trabalho que nos condicionou a confiança de esperar um resultado positivo. É claro que nós trabalhamos para isso, porque o resultado ele não vem de graça, ele não ocorre sozinho. Ora, nossa principal bandeira vai continuar sendo o que foi durante todo esse ano, que é a manutenção do acadêmico dentro da universidade. O acadêmico ele entra na universidade e ele muitas vezes não consegue se manter, ele precisa trancar, ele precisa trocar por uma faculdade às vezes de menor qualidade, que tem ensino à distância, porque ele não consegue arcar com os custos. Quinta-feira, a Badeus lançou vaquinha online para a compra de piano para projeto Sinfonia de Talentos. A gente está fazendo essa campanha agora porque o projeto está crescendo, né? Então a gente precisa de mais instrumentos a ideia do projeto foi essa, de adquirir mais instrumento musical. Essas aulas são totalmente gratuitas, a gente não cobra nada por essas aulas e só tem que vir aqui fazer a inscrição, trazer, se é de menor, trazer o responsável e a gente insere nas aulas gratuitas. O vereador faz requerimento solicitando relatório de execução orçamentária financeira de janeiro de 2017 a outubro de 2018. A gente encerra um período, né? São 2 anos de mandatos e a gente quer, nesse período que falta 30 dias, pouco mais de 30 dias do período de mandato para este ano, de exercício, nós queremos algumas informações para completar o ano, né? Até porque baseado nisso outras decisões irão ser tomadas, né? Ontem nós procuramos requerer toda a movimentação em termos de rua, o que aconteceu nos últimos 2 anos, quais foram as pavimentações acontecidas nesse período. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera. Para você, uma boa noite e até lá, se Deus assim permitir.